massa da gota ficou, então, 4/3 de π vezes 10 a menos 12 quilogramas. Olha a unidade aí da massa, está no sistema internacional. Sabendo disso, vamos agora, então, calcular o tempo de movimento desta carga, né? Quanto tempo ela passa para se mover ali, né, no recipiente, para se mover ali entre as placas e sofrer aquela deflexão. Quanto tempo ela percorre esse alcance, eu chamei de alcance de 2 centímetros. Vamos lá descobrir. Pois bem, observe o seguinte: o tempo de movimento nós podemos calculá-lo, né, fazendo a seguinte observação, que na horizontal o movimento vai ser retilíneo uniforme. Por quê? Porque não há nenhuma força atuante na horizontal sobre a partícula. Vamos voltar lá à figura. Olha só tem uma força na vertical. Inclusive, nem a força peso eu usei aqui. Por quê? A força peso ela vai ser desprezível, tá? A força peso ela poderia ser considerada aqui, mas ela será desprezível. Já que a massa, observe quanto é a massa, ó, 10, da ordem de 10 a menos 12 kg. Então, se eu botar a gravidade aqui, eu vou ter praticamente uma coisa, né, desprezível. Então, por isso, nós vamos ter como força atuante e resultante somente a força elétrica e ela é vertical e para baixo. Não tenho força na horizontal, perceba aí. Não há nenhuma força na horizontal. Vamos voltar lá. Bem, então você percebe o seguinte, que o tempo de movimento da partícula, da gotinha, na horizontal, pode ser calculado na horizontal, é feito através de um movimento retilíneo uniforme. Então, se o movimento é uniforme porque não tem forças, vamos lembrar aqui, ó, não tem força resultante na direção x horizontal é zero e também a aceleração na direção x horizontal é zero. Não temos nem força e nem aceleração. Por isso, estou considerando o MRU. Com isso, a gente pode utilizar a equação do movimento uniforme. S igual a S0 mais VT. Só que eu vou considerar a posição inicial, que é a origem lá das placas, zero. Então, nós vamos ter, no lugar do espaço, eu vou botar o alcance, é igual a velocidade, vezes o tempo de movimento. Aí vamos ter que esse alcance é 2 vezes 10 a menos 2, que será igual à velocidade, ele deu que é 20, olha lá, 20, né? O alcance é 2 centímetros, 10 a menos 2 é o centímetro transformado para metro, né? 1 centímetro tem 10 a menos 2 metros. Com isso, eu posso isolar o tempo e levar o 20 dividindo aqui esse valor. Então, vamos ter 2 vezes 10 a menos 2 dividido por 20, que é 2 vezes 10. Cancelo aqui 2 com 2 e vou ter, então, 1. 2 dividido por 2 dá 1. 10 a menos 2 dividido por 10 vai dar 10 a menos 3. Você conserva a base e subtrai os expoentes. Fica 10 a menos 3 segundos. Sabendo do tempo, pessoal, nós podemos, então, calcular a aceleração da partícula, né? Como é que vamos calcular essa aceleração? Observe só. A aceleração da partícula, eu vou trabalhar o cálculo usando a aceleração vertical. Por que vertical? Estão lembrados que na horizontal eu disse que não tem aceleração, porque o movimento é uniforme? Então, vamos trabalhar só na vertical. Então, na vertical, por existir uma aceleração, ó, existe uma aceleração vertical que não é zero, então, e ela é constante. Por que ela é constante? Porque a força que atua no objeto é constante devido ao campo ser uniforme. Eu tenho um campo uniforme aqui entre as placas da situação, as placas carregadas, as placas condutoras eletrizadas, tá bom? Então, por isso, a aceleração na vertical, a y, ela é diferente de zero. Com isso, eu vou ter o seguinte, se na vertical o movimento é uniformemente variado, eu posso usar a equação horária, né, do move. Lembre-se que se eu fosse trabalhar a equação geral, H igual a H0, vai ser zero aqui, né? O V0T também ele não tem velocidade inicial, vamos botar aqui a velocidade inicial na vertical. Não tem, porque o movimento dele é só horizontal, lembram-se, no início. Então, com isso, eu teria GT2 sobre 2, se fosse uma queda livre, sujeito somente à ação do campo gravitacional.
Como é um campo elétrico e o campo gravitacional vai ser desprezível, ao invés de usar G, eu vou usar esta aceleração vertical que nós vamos calculá-la. Então, eu vou ter que a altura é igual a aceleração vertical y sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Com isso, eu isolo a aceleração. Essa aceleração será então 2h, multiplico aqui, 2 por h, e divido, passo o T2 dividindo. Então, nós vamos ter 2 vezes a altura. Quanto é essa altura? Veja lá, vamos voltar. A altura, 0,3 milímetros. Então, vamos transformar para metro, certo? Aí, vamos ter isso aqui. A altura, 0,3 milímetro. O milímetro em metro é 10 a menos 3. Então, nós vamos ter 0,3 vezes 10 a menos 3. Resultado, a aceleração será 2 vezes 0,3 vezes 10 a menos 3, tá? Que é o tempo, elevado a altura, dividido pelo tempo ao quadrado. Quem é o tempo? O tempo foi calculado bem aqui. 1 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, eu boto aqui 1 vezes 10 a menos 3 segundos ao quadrado. Vai ficar, então, 2 vezes 0,3 dá 0,6. Esse 0,6 vezes 10 a menos 3 vai dar 6 vezes 10 a menos 4. E 1 vezes 10 a menos 3 ao quadrado vai dar 10 a menos 6. Com isso, nós vamos ter o valor da aceleração de 6 vezes 10 a 2, porque 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 6 dá 10 a 2, ou seja, 600 metros por segundo ao quadrado é o valor da aceleração da vertical, ok? Com isso, descobrindo a aceleração, nós podemos, então, calcular o valor do campo elétrico. Usando o valor do campo elétrico, calcular a carga elétrica. Vai ficar força resultante na vertical, que é a força elétrica, igual a massa vezes a aceleração vertical. Daí eu tiro quem é a força elétrica? Carga vezes o campo, igual a massa vezes a aceleração vertical. Então, a carga vai ser a massa vezes a aceleração dividida pelo campo. Substituindo, a massa é 4/3 de π vezes 10 a menos 12. A aceleração, encontramos, é 600. E o campo elétrico foi dado, é 8 vezes 10 a 4. Resultado, a carga será 4 vezes π vezes 10 a menos 12, vezes 6 vezes 10 a 2, dividido, o 3 fica no denominador, vezes 8 vezes 10 a 4, certo? Então, essa carga será, 6 vezes 4 é 24, 3 vezes 8 é 24. Cancelo tudo isso aqui, né? Cancelo. Então, eu vou ter π vezes 10 a menos 10, que é 10 a menos 12, vezes 10 a 2, dá 10 a menos 10, dividido por 10 a 4. Resultado, vamos ter que a carga será π vezes 10 a menos 14. Com isso, eu descubro que a carga será, se é π, 3,1 ou 3,14, vezes 10 a menos 14 coulombs. A resposta, então, está na letra B. Ok, pessoal? Então, encontramos aí a carga. E esta foi mais uma resolução aí do canal Professor Uchoa, o Show de Física. Um abraço a todos, fiquem ligados aí com o nosso canal.